Glorificado seja o nome do Senhor. Isaías 53. Mas antes de lermos Isaías 53, eu ouvi uma vez uma pessoa me dizendo que eu gosto muito de pregar sobre a volta de Jesus. E esse assunto está cada vez mais esquecido nas igrejas. Infelizmente, as igrejas estão mais preocupadas em ensinar as pessoas a prosperarem. Embora eu saiba no original o significado da palavra prosperar, e eu não tenho tempo para isso, eu sou um pastor que eu gosto muito de pregar sobre a volta de Jesus. E fizemos um congresso ali na área verde, e o congresso tinha esse cunho, essa essência, esse cerne, esse âmago, a volta de Jesus. E na noite em que eu preguei, eu falei sobre a volta de Jesus. Após alguns dias, uma jovem da nossa igreja, ela disse que ela levou um convidado. E eu perguntei para ela qual foi a leitura que esse convidado fez do culto. E ela disse: pastor, ele passou o culto todo escarnecendo, porque o Senhor falou que Jesus ia voltar. E de repente ele disse que essa história é tão antiga, que virou piada. Porque desde criancinha ele escuta os crentes dizendo que Jesus vai voltar e Jesus não volta. Existe até pastores, teólogos que, na loucura dos muitos conhecimentos, já chegou a afirmar que a volta de Jesus se transformou numa utopia, algo que não vai acontecer. E muitas outras pessoas disseram: pastor, eu era criança quando afirmavam que Jesus ia voltar. Você deixa aí a Bíblia aberta em Isaías 53 e eu te peço para ir lá para 2 Pedro, capítulo de número 3, rapidinho. Olha o que é que está dizendo aqui: a vinda do Senhor e o seu significado. Amados, esta é agora a segunda epístola que eu vos escrevo. Em ambas eu procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vocês se recordem das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como pelo mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão pessoas escarnecedoras com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas essas coisas permanecem desde o princípio da criação. Cadê o Jesus de vocês que não volta? Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra, a qual surgiu da água, e através da água pela palavra de Deus, pelo qual veio a aparecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra pela mesma palavra têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há todavia uma coisa, amado, que vocês não devem esquecer: que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos para o Senhor é como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam, dizendo que está demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum de vocês se percam, senão que todos cheguem ao arrependimento. Tá bom? Jesus está demorando. E está aqui a resposta: Deus está dando tempo. Porque se Jesus voltar agora, nem sobe o meu pai e nem sobe a minha mãe. Se Jesus voltar agora, um bocado de pessoas da tua família não vai subir. Não é um tanto egoísta o nosso pedido que Jesus volte logo? A minha mãe vai para o inferno, meu pai vai para o inferno, um monte de gente que eu conheço vai para o inferno. Deus está dando tempo. Para quê, pastor? Para que um dia, quando o Espírito Santo convencê-los do pecado, da justiça e do juízo, eles abram o coração e Deus salve a alma deles. Nós vamos abrir Isaías 53. Quem acredita
acreditou na nossa pregação e a quem foi revelado o braço forte do Senhor. Porque foi subindo como renovo perante a ele, como raiz de uma terra seca que não tinha aparência nem formosura. Olhamos, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, que sabe o que é sofrer. E como um homem de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que hoje nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele toda iniquidade. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matador, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e da sua linhagem quem dela cogitou, porquanto foi cortado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo, ele foi ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas como com o rico esteve na sua morte, pois que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia o Senhor se agradou em moê-lo, fazendo enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento justificará muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Escute, queridos, quem creu na nossa pregação, quem acreditou nesse evangelho? Você já prestou atenção? Eu posso até fazer aqui um paradoxo, porque o Brasil é um país muito místico. O Brasil é um país onde se acredita em tudo e muitas bobagens. Vai desde não passar debaixo de uma escada a uma sexta-feira 13 com um gato preto. Mas nós acreditamos em um monte de baboseira. Você já prestou atenção? Acreditamos em Papai Noel, em gnomo, saci pererê, curupira, mula sem cabeça. Acreditamos na loura do banheiro, e tem um bocado de gente aqui da minha época que sabia quem era a loura do banheiro e tinha medo da loura do banheiro. E se eu disser que ainda tem gente que acredita até hoje dentro da igreja, é verdade. Um dia desse um irmão perguntou pro outro: irmão da fé, qual é o teu signo? Parece brincadeira, pastora, mas é verdade. Eu disse: quando ele perguntar pra mim, que eu vou dizer que é leão. Leão da tribo de Judá. Acreditamos no ET de Varginha, no chupacabra. Acreditamos em tanta coisa, pastor. E nós temos tantas reservas para acreditar na Bíblia. Você já prestou atenção? Um dia eu conversando com um cidadão, até erudito, ele disse: pastor, eu acho até uma desinteligência acreditar na Bíblia. É mesmo? Que conversa de água. Conversa para quando um navio, um barco, sei lá o quê, com vários animais. Foi que Noé botou o capim na boca desse bicho, porque o leão não comeu a vaca. Presta atenção, se o William Bonner der uma notícia, no outro dia o Brasil está em caos. Mas se eu disser que Jesus está voltando, reservas e mais reservas. Quem acreditou na minha pregação? Quem acreditou na nossa pregação? Ao andar pelos terminais de Fortaleza, nós sempre encontrávamos aqueles irmãos que ficavam pregando: ei, Jesus vai voltar. E eu prestava atenção nas pessoas, e as pessoas passavam achando graça, fazendo piada: ó doido, ó doido, ó doido, ó doido. O gênero humano estava em todo corrompido. Deus olhou do seu alto e sublime trono e resolveu acabar com a fé. Quando Deus resolve isso, ele procura na terra algum justo, e esse justo se chama Noé. Chama Noé para uma grande empreitada: construir uma arca. Até um dia desses, cientistas identificaram madeira no Monte Ararat, que concernia o mesmo material que a Bíblia diz que foi construído. Mas ainda que a ciência diga que isso é baboseira,
eu creio. E agora Deus chama Noé para essa empreitada e diz: você vai construir uma arca, o intento é esse, você vai fazer isso e vai colocar isso, e betume, pau, e isso, aquilo. Noé demorou na construção dessa arca. E enquanto Noé construía a arca com seus filhos, sua família: ei, coroa, o que é que tu tá fazendo aí? Eu estou construindo uma arca porque vai chover. Esse velho tá ficando caduco. Porque quando nós falamos que Jesus vai voltar a dar calada, Noé continuou dizendo que ia chover. Querido, até hoje ainda tem gente que não acreditou que Jesus andou por essa terra. Isso é baboseira. Porque na época de Noé nunca tinha chovido. Você está entendendo? Nunca tinha chovido. A água minava do chão. E agora em inverno, passa um tempo construindo os homens andando até o dia que Noé coloca tudo dentro da água, fecha a porta e começa a cair o primeiro século. Escute, meus amados irmãos, Noé disse que ia chover. Eu estou dizendo que Jesus vai voltar. Pega na mão dessa alma que está do teu lado. Diga assim para ela: as pessoas não acreditavam que ia chover, e choveu. Choveu muito, choveu para transbordar, cobriu os montes mais altos da terra. E só quem escapou foi Noé e sua família. Essa noite Deus manda eu te dizer: do mesmo modo que a multidão não acredita e continua escarnecendo e continua pecando e continua fazendo as mesmas coisas, eu te digo, Jesus está voltando. Te prepara, porque quando ele voltar não haverá mais tempo. Ei, eu te convido a dar uma voltinha aqui em Mateus. Vamos lá comigo. Mateus capítulo 24, do versículo 32 ao 44. Jesus está anunciando as últimas coisas. Capítulo 24 é o sermão profético e a destruição de todas as coisas. Eu vou te convidar a ler só a partir do 32, porque o capítulo é grande. Diz assim, ó: aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando os seus ramos se renovam, as folhas brotam. Sabeis que isso é um sinal que está vindo aí o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabeis que está próximo às portas. Em verdade eu te digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu e nem o Filho, senão o Pai. Porque assim como foram os dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porque no tempo que antecedia o dilúvio, eles comiam, bebiam, casavam e davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles não perceberam, senão quando veio o dilúvio e levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Estarão dois no campo, um será deixado e o outro tomado. Duas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada outra. Porquanto vigiais, porque vocês não sabem o dia que vem o Senhor. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse o dia que viu o ladrão, ele se prepararia, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai vós apercebidos, porque a hora em que não cuideis, o Filho do Homem virá.